Oi, eu sou o Pedro Bon, da turma 4422, estamos no dia 29 de junho de 2021. Sou do curso técnico de eletrônica da Fundação Escola Técnica Liberato Suzano Vieira da Cunha, de Novo Hamburgo. E agora vai ser apresentado o exercício 2 da lista de DMA, da matéria de Sistemas Microprocessados 2, lecionado pelo professor Marcos Zuccolotto. Bom, vamos ao que interessa. O que é esse exercício? Esse exercício ele consiste em, utilizando ADCs e DMA, no caso, então, conversor analógico digital e também Direct Memory Access, nós temos que fazer um voltímetro, mais um osciloscópio, porque depois usaremos o Cube Monitor, mas um voltímetro que vai utilizar desses dois recursos. Nós temos que ter um tempo de amostragem definível, que nós queremos, né? E, bom, basicamente é só isso. Vamos primeiro apresentar o IOC do programa. Vamos aos timers aqui, que é o mais importante inicialmente. O timer 2, ele está como Input Capture Direct Mode, aqui no PA15, e ele só vai servir para a gente conferir o tempo de amostragem, né? Então ele tem aqui as configurações básicas de um Input Capture que a gente usa para descobrir o tempo de amostragem, né? Descobrir uma frequência, um período, que está setado então para uma resolução de 1 microsegundo, divisão por 4, e ele tem que pegar as duas bordas. Isso vai ser explicado mais tarde. O timer 3 vai ser o que dispara o que vai definir a nossa taxa de amostragem. A gente tem o prescaler 999, ou seja, 1000, e o counter period aqui está como 139. Porém, o que acontece? Durante o programa nós vamos mudar isso aqui, porque a gente pode setar o tempo que a gente quiser, né? Então não se apeguem ao número do counter period, que é o RR. A gente tem divisão por 4 e o ARP está em Enable. E como a gente quer que essa seja a taxa de amostragem, né, o timer que defina a taxa de amostragem, a gente precisa botar ele como Update Event para depois usar no ADC. Toggle on Match, Pulse 15, que é só um número qualquer, e os outros dois não nos interessam. Aqui ele não está usando nada, nem NVIC, nem DMA. O timer 10 vai ser o timer que vai dar o refresh no nosso terminal. Então ele tem um tempo bem rápido aqui, só para a gente ter uma precisão bem grande. Para conhecimento, esse número que a gente tem ali, esses dois números, vai dar uma frequência de 100 Hz aproximadamente. Ele não tem nenhuma constante, nem o NVIC. O timer 2, só para lembrar, ele não tem DMA, mas ele está usando NVIC, que é a interrupção. E o timer 3, ele tem saída do output compare aqui no nosso PA6, aqui embaixo. Vamos para os analogs. Então a gente está usando dois ADCs diferentes. A gente tentou usar, quero dizer, eu e alguns colegas da turma, nós tentamos usar dois canais do mesmo ADC. Porém, não fomos muito felizes na nossa escolha, porque não encontramos na pasta no ponto H de ADC, alguma expressão que conseguisse especificar o canal de determinado ADC. Então a gente está usando dois ADCs diferentes. Aqui nos parâmetros ele tem isso aqui, a gente tem o enable do requisição contínua de DMA, o resto está tudo em disable. Aqui embaixo nós queremos só uma conversão, e o nosso trigger externo de conversão vai ser o evento do timer 3, que é quando ele vai estourar, né? Aqui, ok. DMA setado, NVIC não. E ele está aqui como o nosso PA0. O ADC2, tudo mesma coisa, só que nós temos a entrada dele como sendo o PA1. E por fim, vamos ver a USART. Aqui nós temos o nosso baud rate de 115.200 bits por segundo, 8 bits como a largura de palavra, sem paridade, sem stop bit, e o nosso DMA nós estamos usando apenas para o transmissão. E para a gente poder usar a interrupção, a gente está usando então aqui o interrupt global, para a gente poder usar a interrupção, mais precisamente o recebimento da nossa informação por via serial. Tentamos utilizar o DMA de recebimento da informação, porém houve algum problema, não sabemos se foi um truncamento ou se
qual pode ter sido o problema. Mas então a gente teve só usando o DMA em transmissão, e interrupt nós estamos usando para o recebimento apenas. Aqui no main, bom, a gente tem aqui o programa como mostrado antes. Main, algumas bibliotecas para a gente poder usar serial sem nenhum problema. E aqui a gente tem a quantidade de amostras para ADC, o tamanho da mensagem serial e a nossa escala, que nós vamos estar usando 3.3 volts no máximo. E isso aqui vai nos dar o valor certinho que nós queremos. Ok. Vamos seguindo um pouquinho mais. Aqui nós temos as nossas variáveis. Então a gente tem duas variáveis da mesma natureza, né? Nós temos duas volatiles, duas que se chamam média, duas que se chamam tensão DC, porque é uma para cada canal. Os dois canais vão aparecer ao mesmo tempo. Então a gente tem aqui os valores que a gente vai guardar as nossas amostras vindas pela DMA. Aqui a gente vai ter um cálculo para média, um cálculo para tensão DC, que vai ser apresentado no terminal, e essa média aqui vai ser a soma de todas as amostras dividido pelo número de amostras, né? Depois a gente vai ver isso melhor. Aqui só para a gente poder mandar pela serial, o valor que a gente vai receber pela serial para definir o tempo de amostragem. Aqui um vetor com os valores de ARR feitos para o nosso timer 3, né? Que a gente vai mudar lá, como eu falei anteriormente, que vai dar certinho as frequências que nós queremos. Então nós temos 1000 Hz e daí nós temos de 100 até 900 Hz. Então 0 é 1000, 1 é 100, 2 é 200, até 9 ser 900. Aqui nós só temos três variáveis para a gente poder fazer o tempo do IC, né? Para ver se está certa a taxa de amostragem. E isso aqui não foi documentado no Doxygen, então não vai ver. Isso aqui é só como se fosse um frequencímetro externo. Seguindo um pouquinho mais, aqui a gente tem a inicialização do nosso OC, que vai ser a taxa de amostragem. Nós temos a inicialização do IC, que vai ser o frequencímetro, as inicializações com DMA dos ADCs. Aqui a gente tem um clear flag, só para ficar certinho a mensagem inicial da nossa serial, porque se a gente não tiver isso, ele vai, como se tivesse dado o bit UEF tivesse estourado do timer 10, e a mensagem do while vai aparecer no nosso terminal. Então isso aqui é só uma garantia, só para ficar bem a estética. Aqui nós temos a transmissão da nossa mensagem serial. Nós podemos ver aqui o nome, o tipo de qual é o exercício, e daí as nossas opções que nós podemos escolher. Aqui nós temos a transmissão e o recebimento do dado vindo pela serial logo em seguida. Aqui no while, muito simples, nós temos quando o timer 10 estourar, chegar ao fim da contagem, ele vai tornar o bit UEF positivo ou alto, e então nós temos que abaixá-lo, torná-lo baixo. E a mensagem que vai ser mandada pela serial, ela contém a média do primeiro canal, a tensão do primeiro canal, a média do segundo canal, a tensão do segundo canal, e também o período da taxa de amostragem. Aqui nós temos os valores que vão ser, então, transpostos para a nossa mensagem. E daí a transmissão da nossa mensagem. Aqui a gente sintetizou tudo que vem padrão do programa. E aí nós temos aqui as nossas rotinas. Primeiro, a rotina de recebimento do valor, né, pela serial. A gente vai então mudar o auto-reload do timer 3 de acordo com o dado vindo, que se chama data 0, menos 0 caractere, que seria o fim do nosso vetor, né, da nossa mensagem vinda pela serial. Nós temos que retirar, senão não vai funcionar o programa. E esse valor vindo pela serial, ele vai então indiciar o nosso vetor, assim, pegando o valor de ARR que nós queremos para dar a frequência compatível. Aqui a gente está setando o contador para 0 apenas, e aí a gente pode iniciar então o timer 10, que vai dar o update no terminal. Aqui a gente tem a transmissão da mensagem serial e o recebimento de um novo caractere, caso nós queremos, né? Vamos então agora para a rotina de ADC. Nós temos duas variáveis, chamada canal 1 e canal 2. E o que acontece? O primeiro valor a gente guarda em média, e a gente indicia no valor 0, né?
E então a gente entra num laço for, né? O laço for é o mesmo para os dois, porém cada um tem as suas próprias variáveis. Então, o laço for vai começar com o canal 1 sendo 1, e enquanto o canal 1 for menor que amostras, ou seja, for menor que 64, ele vai aumentar um valor, né? Uma unidade. Então a nossa média vai ser o valor do ADC somado à média, né? Então a gente vai ter média igual ao valor vindo da ADC mais média. Aqui a gente só tem uma síntese disso, escrito de uma maneira mais simples, né? Mesma coisa acontece para o canal 2. Então ele vai ficar somando a média os valores vindo pelo ADC. E quando acabar, né, quando chegar ao máximo de amostras, ele vai então dividir pelo valor de amostras. Aqui média dividido pelo valor de amostras. E por fim, a tensão DC vai ser a média multiplicada pela escala. E aí a gente tem também o callback aqui do IC, que vai servir para a gente ver o tempo de amostragem, né? A gente tem bem facinho aqui, ele vai dar update quando ele atingir qualquer borda, seja de subida ou de descida do nosso AC. E então ele vai fazer esse buffer, né? E então ele vai fazer o nosso período, que vai ser a borda primeira menos a borda anterior ou segunda, que vai dar o valor de período bem certinho. E logo em seguida a gente vai ver o funcionamento junto com a montagem do ARM. Bom, vamos logo ver o funcionamento do programa com o ARM, né? Mas primeiro a gente tem que ver como o ARM está montado. Muito bem. Aqui nós temos o 3.3 e o ground, e esses dois pinos estão ligados cada um nas pontas dos potenciômetros. Cada potenciômetro vai regular a tensão em um ADC diferente, ou seja, em um canal diferente. Portanto, o GND e o 3.3 estão ligados nas pontas, e o pino do meio está ligado cada um em um canal. Aqui nós temos o PA15, e o PA15 está ligado aqui no PA6, ou seja, essa é a entrada do IC e essa é a saída do OC, que vai ser o nosso tempo de amostragem. Assim a gente está conferindo com um frequencímetro qual é o tempo de amostragem do nosso programa. Mas então vamos debugar o programa aqui. Já está buildado. E bom, temos aqui o nosso terminal, né? Então vamos logo dar o play. Olhando aqui a mensagem do terminal, nós temos o meu nome, o voltímetro com 2 canais e o tempo de amostragem que nós queremos. Vamos colocar então 1, ou seja, 100 Hz. Podemos ver ali, a gente tem a média 1, a média 2, a tensão 1, a tensão 2 e o nosso período. O período está correto, né? São 100 Hz e 100 Hz na menos 1 dá o nosso período, que são 10 milissegundos. Aqui nós temos os dois canais, então vamos variá-los. Podemos ver que a tensão e a média variam bem lentamente. Vamos ver o segundo canal. Ó, isso aí. Vamos colocar agora 5, então 500 Hz. O nosso período foi para 2 milissegundos, o que está correto. E vamos mudar. Ó, muda bem mais rapidamente. Ele tem esse flickering, o que é um pouco de problema, mas ainda assim dá para entender corretamente o funcionamento. 3.3 e 3.3. E agora, se nós colocarmos na frequência mais rápida, que é 1000 Hz, ou seja, o botão 0, varia bem rapidamente. Podemos ver que nós temos uma precisão bem maior, né? Olha só. Vamos para 0 e para 0. Basicamente 0, né? Aumentando um, aumentando outro, abaixando um. Vamos colocar 3. E aí, ó. Agora ele sobe bem mais lentamente novamente. Mais duro, né? Mas enfim, esse é o funcionamento no terminal. Agora vamos ver como é que fica no Cube Monitor. Bom, essa é a cara do Cube Monitor, né? E esse é o Flow Basic, né? O Basic Flow. Ele vem logo quando tu já instala o programa. Tu pode pegar outros flows já da internet, ou então o próprio programa tem um que é um pouco mais avançado, mas a gente vai utilizar por enquanto o básico.
Explicando aqui o que a gente tem dois botões, que depois vai abrir uma telinha, tipo um terminal, onde nós teremos aqui um botão para começar a aquisição e um para parar. Aqui a gente vai ter as nossas variáveis guardadas e a gente tem que ter esses probes conectados. Aqui a gente vai ter o nosso gráfico e aqui a gente vai ter um botãozinho para limpar o gráfico. Explicar isso aqui é um pouco nonsense, mas enfim, vou mostrar só como funciona no dashboard, no nosso, entre aspas, terminal, né? Foi tentado implementar a comunicação serial nesse programa, porém ela não funcionou corretamente. Em alguns programas funcionou, porém eles utilizaram uma lógica diferente no programa original, né? Na IDE da STM32. Mas então aqui a gente vai apresentar só como funcionasse, como se fosse um osciloscópio. A gente está utilizando um potenciômetro de 10K e outro de 5K, então por isso que um dos canais vai parecer mais definido do que o outro, né? Ele vai ter degraus menores do que o outro. Mas então vamos ao que interessa. Podemos fazer aqui e vemos já como funciona, né, o Cube Monitor. Aqui eu estou variando os potenciômetros e eles funcionam perfeitamente. É muito interessante isso. Ó, variando um dos canais e daí variando o outro. Portanto, se tu colocar um sinal no teu ADC, ele vai aparecer aqui perfeitamente. Tu só vai ter que melhorar a resolução do teu sinal. Esse problema pode ser atingido, pode ser melhorado só mudando o valor inicial do ARR do nosso timer 3 do programa, que aí ele vai ficar certinho, vai ficar correto. Correto não, vai ficar mais definido. Mas como a gente está usando aqueles valores lá, ele fica assim, um pouco quebradiço. Se nós tivéssemos a serial aqui, a comunicação serial, o nosso gráfico com certeza ficaria mais bonito. Mas enfim, esse é toda a apresentação do trabalho, né? E agradeço pela atenção, e é isso aí.